Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de história. Eu sou a professora Janaína Jardim, estarei mediando o chat juntamente com os professores. E para a aula de hoje, sétimo ano, vocês terão o tema aí Vida e Resistência dos Escravizados na América Latina, parte 1. A aula será ministrada pelo professor Carlos Neri. Olá, professor Carlos. Olá, professora Janaína, muito bom dia aí a garotada do sétimo ano, que eu acredito plenamente que já está ligada aí no centro de mídias, já com o seu material em mãos, já ansiosos, né, ansiosos pela aula, pelas atividades que vocês irão produzir depois, né, nas atividades complementares. Muitas atividades dos estudantes estão chegando para nós já estamos até aí com arquivos, né, com reserva, né, professora É Janaína? verdade, tem trabalho até para o ano Porque que vem, né? tem muito trabalho, cada vez mais os alunos estão ligados, os professores também estão interagindo e também nós temos que aí desejar um bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que já estão aí nos desejando um bom dia no chat, uma boa aula, um bom trabalho e que estão motivando essa garotada a continuar estudando nessa reta final. E, como muitos professores observaram, professora Janaína, as habilidades do currículo paulista está nos propondo aí um casamento aí das habilidades com o Dia da Consciência Negra, porque as habilidades elas estão todas voltadas aí para conhecer esse processo histórico da escravidão. Então, para nós iniciarmos a aula, eu vou pedir para a professora Janaína ler para nós a habilidade e os objetivos de hoje. Vamos lá então para as habilidades. Hoje nós iremos analisar as condições das pessoas escravizadas e identificar as formas de resistência à escravidão na América Portuguesa. E objetivos da aula: explorar os mecanismos e dinâmicas do fluxo de pessoas escravizadas no Oceano Atlântico, identificar e analisar a situação dos escravizados no território brasileiro e as lógicas de dominação dos negros africanos que foram escravizados na América Portuguesa. Bem legal. Então, a parte um dessa aula, né, quando o professor está construindo a aula, muitos objetos de conhecimento nos vêm para poder utilizar, muitos temas interessantes, desdobramentos muito profundos relacionados a essa habilidade. Então, aí nós temos que separar as aulas aí em uma, duas ou três dentro da mesma habilidade para podermos aí tentarmos pelo menos esgotar os elementos pedagógicos, teóricos que a habilidade está nos proporcionando. Então, tem mais aula aí sobre a vida e resistência dos escravizados no Brasil. Mas, como nós temos muitos trabalhos dos estudantes, então nós já vamos iniciar a aula com um trabalho dentro aí do quadro do protagonismo juvenil, que é uma maquete. A galera tá gostando de fazer maquete e gravar os vídeos mostrando a sua engenharia. Então, na tela, os trabalhos do aluno Enzo. Vamos lá, na tela. A questão disparadora. Vamos lá para o trabalho do garoto, do Enzo. Tem um outro slide. Isso, vamos lá. Bom dia, pro. Bom dia não, boa tarde já. Eu acabei de terminar aqui de fazer a maquete. Eu fiz a senzala, onde os escravos tinham uma moradia, né? Que eles vinham para cá após, depois que eles trabalhavam, eles vinham para cá. E eu fiz a maquete no fundo eu fiz isopor, uma placa de isopor pintado de verde. E assim, em volta eu cortei caixa de papelão. Eu cortei uma caixa de papelão e colei várias imagens, ó. Eu fiz um portão assim, um portão de palito de sorvete, pintei de marrom. Ó, tem mais imagens pra cá também. Aí eu fiz a igreja aqui dentro da senzala.
e eu coloquei uma árvore aqui, mais imagens dentro. Eu fiz um carrinho aqui para demonstrar que eles também faziam aqui dentro. Aí tem um homem aqui chicoteando um dos escravos amarrado aqui na barra de ferro. E tem 3 escravinhos aqui andando acorrentado. E tem um lá dentro da cela. Não sei se dá pra ver porque tá muito escuro. Eu fiz também o telhado aqui. Eu fiz eu pintei o papelão de branco e fui colando, eu recortei papel pardo e pintei de marrom porque o telhado telhado de barro, né, que eles moldavam nas coxas deles e deixavam no sol para poder fazer o telhado. Aí eu fiz assim também, eu pintei de marrom e aqui também é a mesma coisa. É isso. Que legal, olha só, o Enzo, né? O Enzo Costa. Vamos soltar as palmas para o Enzo. Olha que legal. Que obra de engenharia, hein, Enzo? Parabéns. O Enzo Costa, ele é da escola Pei Teresa Delta, São Bernardo do Campo. Ele é orientado pela professora Juliana. Olha que legal, mas que galera, hein? Talento para engenharia, arquitetura. Vai em frente, hein, garoto? Você tem futuro. O que os profs estão comentando aí, professora Olha Janaína? só, a Pro Josiane, ela disse que adorou a ideia das imagens do muro. Pro Josiane respondeu que achou lindo. A Pro Marlene, parabéns, muito legal. Inclusive, a escola PEI Teresa Delta já é uma escola bastante protagonista e Bem parceira nossa protagonista. aqui, né? Bem legal. Viu só, Enzo? Como todo mundo aí gostou do seu trabalho. Então, se você quer ver os seus trabalhos exibidos aqui no CMSP, manda os seus trabalhos aí para a hashtag Eu no CMSP. Vocês sempre acabam nos encontrando e sempre vai vir trabalho. Vamos, enfim, para a questão disparadora, já que o Enzo já deu essa introdução, né, sobre a vida dos escravizados no Brasil. Vamos, então, iniciar a aula com a questão disparadora na tela. De que forma ou maneiras os negros escravizados eram tratados? Eu acredito que você consegue responder em 2 minutos. Dedinho no teclado, agora no chat, participe.
Voltamos. Muitos estudantes aí utilizando a sua atitude historiadora. É uma atitude, aliás, é uma questão de bastante empatia, não é, Pro? Sim, envolve muita sensibilidade. É verdade. Olha só, a Pro Sônia, ela trouxe a resposta dos seus alunos. Ela é da escola Maximiano Bueno. O aluno Jonatas respondeu: os escravos eram tratados da pior maneira possível. Olha só, tem mais alguma resposta? Sim. Ela também trouxe da Isabela, que eles eram mercadoria. Exatamente, já está trabalhando aí com a ideia do que é um escravo, né? Como ele era visto pelos seus senhores. Muito interessante, gente, as respostas de vocês. Pena que não dá para a gente ler todas. Daria para escrever um livro com as respostas que vocês nos fornecem. E também, antes de nós continuarmos, nós temos que, claro, agradecer a essa equipe técnica que trabalha conosco, que muitas vezes nos deram treinamento aí também para atuarmos como professor de estúdio. E só é possível esse trabalho porque nós temos uma equipe técnica forte, boa, bem técnica, rápida, é a melhor equipe técnica de São Paulo. Assim também como os meninos e meninas do Libras, que favorece essa inclusão aí de todos com as aulas. Então, nós temos que parabenizar essa equipe, rapaziada, parabéns. Então, a resposta da galera está correta. O escravizado era uma pessoa que lhe foi tirado todos os seus direitos humanos, naturais e sociais. Por isso que sempre aí nesse mês da consciência negra, e não somente no mês da consciência negra, acho que todos os dias deve-se valorizar a cultura, a arte, os artistas, os estudantes, todas as pessoas que são negras, porque todos nós somos, né? No meu DNA, professora Janaína, tem indígena, tem escravizados, meus avós são migrantes nordestinos, então tem que se respeitar o humano. Vamos lá então, vamos lá. Desculpa. Vamos lá. A professora Adriana, ela é da escola Aires de Moura, ela deu a resposta do Samuel aqui: chicoteados e humilhados eram os escravos. Chicoteados e humilhados. Vejam só, olha a consciência que a galera está despertando aí. Vamos então, próxima tela. No processo de escravidão moderna, os povos africanos foram duramente castigados ao serem capturados e comercializados. Foram o que vocês responderam no chat. O mapa abaixo nos mostra, através do espaço geográfico, do fluxo do tráfico de escravos e pela indicação das setas, que uma grande massa de pessoas escravizadas foram transportadas para a América. É importante notar, no entanto, que o trânsito de comercialização de pessoas escravizadas também se estendia ao norte da África e ao Oriente. Nós já vimos esse mapa algumas vezes, nós não vamos nos deter muito nele, mas observa-se e é necessário observar que havia uma massa de transporte de escravizados muito mais para a América do que no norte da África. Mas no norte da África também havia fluxos de pessoas escravizadas, sobretudo a invasão árabe do norte da África no século V, que proporcionou a expansão e o maior desenvolvimento de pessoas escravizadas, ok? Inclusive com as batalhas, com as guerras que se davam entre os árabes e os reinos africanos, que também estavam se fortalecendo dentro desse período. E nós já vimos estudando que a escravidão era e foi uma prática comum em toda a história antiga, mas a escravidão promovida pelos europeus dentro do seu conceito de modernidade tem um elemento primordial aí, que é a questão da raça, ok? E nós já estudamos bastante aí no contato entre europeus e povos pré-colonização. Legal? Próxima tela. Como eram que essas pessoas eram trazidas de lá para cá, da África para as Américas? Nos navios negreiros. Nos navios negreiros, eles eram confinados em seus porões, nus
e acorrentados. Sofriam agressões físicas e, no caso das mulheres, abusos sexuais. Nessas viagens, muitos negros adoeciam e morriam. E os revoltosos, por sua vez, eram submetidos a castigos públicos para servirem de exemplo aos outros. E quando se observa aí a imagem dos navios negreiros, essa arte que proporciona para nós essa visão, percebe-se que há formas, né, de ali alocar essas pessoas. Do seu lado direito, eles estão ali no convés, né, um espaço maior, mas do seu lado esquerdo, vejam só a posição a qual eles foram alocados ali. Isso deveria doer muito. E claro, eu já vi histórias e relatos que uma viagem nesses navios conduzidos pelo vento da Europa para o Brasil seriam aí aproximadamente 90 dias. Então, imagina só a situação dessas pessoas. Vai sentindo aí a dor das pessoas escravizadas. Próxima tela. Ao desembarcarem nos portos, os africanos eram submetidos a uma quarentena. E esse objetivo era o quê? Tratar as doenças, curar feridas e alimentá-los, a fim de prepará-los para o mercado. Conforme as regras, os compradores realizavam uma análise verificando a dentição, as condições físicas e a saúde. Ao ser adquiridos pelos seus senhores, eles eram alocados nas senzalas e submetidos a trabalhos forçados nas fazendas cafeeiras, e não somente nas fazendas cafeeiras, mas também na extração do ouro, sobretudo lá em Minas Gerais. E na imagem, né, na obra de arte retratada aí, nós estamos vendo o mercado de escravos lá em Recife. E percebe-se aí os senhores e as senhoras caminhando, transitando entre eles como algo extremamente comum. Lá no fundo da imagem, nós podemos perceber grupos de negros africanos, como a professora Janaína sempre fala, reis, rainhas, príncipes, arquitetos, poetas, filósofos, todos ali submetidos a essa condição subhumana e infeliz. Vejam só como essas pessoas, como os nossos irmãos, eram tratados, ok? Vamos lá, próxima tela. As condições das pessoas escravizadas eram subhumanas. O olhar que era lançado sobre eles não era de um ser humano para outro, mas de um ser humano considerado superior em sua civilização e cultura para um objeto, uma mercadoria, um bem móvel que podia ser comercializado. Nessas relações de poder, o escravizado era apenas um instrumento de ganhos financeiros e de execução de mão de obra. E por essa razão era tratado apenas como uma mercadoria. Como atividade, você vai fazer aí uma breve pesquisa sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e vai pontuar no chat o artigo que você acredita ser o mais adequado na luta contra a escravidão, o racismo e o preconceito. Para essa atividade, o professor vai dar 3 minutos. Não tenha pressa, não faça correndo sem pensar, dedinho aí no teclado, pesquise rapidinho aí na rede e coloque a resposta no chat que os professores vão trazer para nós, ok? Vamos voltar à pergunta mais uma vez para poder ficar claro? Faça uma breve pesquisa sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e pontue no chat o artigo que você acredita ser o mais adequado na luta contra a escravidão, o racismo e o preconceito. 3 minutos, já voltamos.
Voltamos. Ó, no geral, eles estão respondendo que todos os homens nascem livres. A Procorina, ela trouxe assim, Stephanie do sétimo C, Isabelle do sétimo D, da escola Acilino Amaral Gurgel em Salto, responderam à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que delinea os direitos humanos básicos. Foi adotado aí pela ONU em 10 de dezembro de 48 e esboçada pelo canadense John Peters Humphrey, contando também com a ajuda de várias pessoas de todo o mundo. Aí o Proélio, contribuição do aluno de Mogi Guaçu, aqui não tem a resposta. Prosônia, ela é do PEI Maximiano Bueno, de Mogi Guaçu, aluno do 7º B, Isabela. Somos todos iguais perante a lei. Tem muita participação, professor Carlos, assim, no geral, eles estão se referindo aí a direito e liberdade, estão se referindo a todos os homens nascem livres. Essas são as contextualizações do chat. Bem propositivas as respostas, já que nós estamos falando de pessoas que tiveram seus direitos humanos retirados, né? A ideia da liberdade. Mas também que ninguém deve ser submetido à tortura, né? São direitos que foram muito caros para a humanidade e por essa razão eles são universais, porque eles trazem um conteúdo de profundo respeito ao homem, né? Ao ser humano, do qual todos nós somos semelhantes, ok? Mas vamos vir para São Paulo agora. O que, né, de conteúdo histórico nós temos sobre a escravidão aí no estado de São Paulo? Na tela. Essa é a Praça João Mendes, aqui do centro de São Paulo, do começo do século XX, né? 1903. Na cidade de São Paulo, no início do século XVIII, foi construído um pelourinho junto ao Paço de São Gonçalo, atual Praça João Mendes, e próximo a uma forca para execução na atual Praça da Liberdade. Em 1775 foi construída a Capela dos Aflitos, onde eram enterrados os escravizados que não participavam da Irmandade do Rosário e os criminosos executados na forca. Em 1821 houve um enforcamento do cabo Francisco José das Chagas, o Chaguinhas, um negro militar que havia liderado uma revolta, e vejam só, contra os atrasos de salários da categoria. Sua punição provocou na população uma reação com gritos de liberdade. Assim, essa região da cidade começou a ser conhecida como o Bairro da Liberdade. A história oficial, contudo, diz que o nome do bairro vem da abdicação de Dom Pedro I, ocorrida em 1831. E tem uma história curiosa, professora Janaína, sobre o Chaguinha aí. A história não é a história oficial, né? Essa é aquilo que nós ouvimos, é a tradição oral que o sexto ano sempre aprende. Dizem que na hora do enforcamento do Chaguinha, a corda estourou 3 vezes. Olha. A corda estourou 3 vezes. E aí o povo gritava, milagre, milagre, milagre. Mas mesmo assim, ele na 4ª vez, ele foi enforcado e morto. Então, nós temos também aí uma história de escravidão também em São Paulo, ali no bairro da Liberdade, onde foi construído essa capela, na tela. A Capela dos Aflitos foi construída no lugar onde as pessoas enforcadas eram enterradas. Esse lugar ficou conhecido na época como o Cemitério dos Enforcados, aí no século XVIII, né, 1774. Esse cemitério foi o primeiro cemitério público, né, ali no bairro da Liberdade. Também havia a cadeia pública. Então, tanto escravizados que eram condenados, como também malfeitores que eram condenados, eles eram levados ali para a forca na Praça da Liberdade. Então, ali o cemitério dos enforcados foi o primeiro cemitério público ali destinado a dar pelo menos uma dignidade a essas pessoas na hora do adeus, né, na hora do fim.
Quer Sabe falar, que professora o professor Janaína? Silvio Luiz, ele está aqui contribuindo, ele disse que a porta desta igreja, ela tem um buraco das batidas que os escravos batiam pedindo ajuda. Eu nunca fui lá, eu até queria ir conhecer, né, lá, mas é bem interessante, né? Ah, eu já ouvi também aí na parte oral, né, da história oral, de que é um lugar mesmo que quando você entra, você tem aquela sensação, né, de um lugar de tortura, que ocorria naquela região, e ali na região onde foi construída a Capela dos Aflitos. Qual é o nome do prof? É o Pro Silvio, inclusive a Pro Margarete, ela disse que vai virar museu. Exatamente, nós vamos falar sobre isso daí, ok? Vamos lá, gente, voltar no texto para a gente continuar. Após a construção do cemitério da Consolação, em 1858, o cemitério dos enforcados foi desativado. Em 2018, aqui foi o que a prof falou, após escavações no local, foram encontradas ossadas com mais de 200 anos. Então, no local, será construído o Memorial dos Aflitos, né? Eu não sei como é que estão as obras ali, mas parece que já começou ou já está no projeto a desapropriação ali do local para poder fazer aí o Memorial dos Aflitos naquele lugar. Ou seja, São Paulo vai ganhar um local de memória dos negros escravizados e que foram condenados naquele local. Muito importante. Eu sinto muita falta também, sabe do que, professora Janaína? Da visita histórica ao centro de São Paulo. Às vezes, né, na escola nós tínhamos aquela dificuldade, né, com o transporte e tudo, mas quando nós conseguíamos fazer um passeio, os estudantes voltavam encantados, né, de um roteiro histórico ali no centro de São Mas sabe Paulo. que o professor Silvio Luiz, ele disse que já levou anos atrás os alunos da escola dele, do aluno no novo sítio, por um tour no Centro Antigo. Então, o Pro Silvio Luiz fez esse tour no Centro Antigo. O Pro Walter, ele disse que já visitou e realmente ele teve essa sensação Sim. também. E teve mais um professor aqui, Pro Isabela. Ela disse que esses lugares trazem uma energia inexplicável. Se nossos alunos pudessem visitar, seria incrível, né? Incrível. Mas quem sabe, tudo é questão aí de políticas públicas, né? E nós como cidadãos, nós também somos, e professores, nós somos aí os também protagonistas na luta por políticas públicas para a melhora da educação, ok? Mas é bem legal aí visitar esses lugares históricos. E história precisa dessas visitas, ok? São zonas proximais. Vamos então para a próxima tela, senão o prof começa aqui a viajar bastante, né? Que é a aula de história. Nós temos aqui uma propaganda de jornal, um anúncio de jornal da época, né? Os anúncios dos jornais foram ferramentas para propagandas de compra, venda e aluguel de escravizados. Os negros mais fortes e saudáveis possuíam um valor alto. Nos anúncios eram oferecidas pessoas escravizadas para todo e qualquer tipo de serviço. Por outro lado, era anunciada em grandes medidas e também por diversos escravocratas anunciavam a fuga de escravos. Então, vejam só como nós temos aí um retrato da época, um jornal da época, onde se anuncia aí a venda, né, dessas pessoas para os senhores, para os cafeicultores, para os mineradores. Se nós buscarmos aí na rede, o estudante buscar na rede, você vai encontrar aí variados anúncios que eram colocados nesses jornais. Tá? As senzalas, elas foram alojamentos utilizados para abrigar os negros escravizados. Nós estamos vendo aí os estudantes fazendo maquetes, obras de engenharia maravilhosas, com muita criatividade, retratando aí os departamentos da casa, né, ali da fazenda, né, da grande fazenda cafeicultora. Então, os escravizados, eles ficavam nas senzalas. Ali, eles eram alojados e faziam parte da grande propriedade rural. Em muitas delas, os escravos eram acorrentados à noite, a fim de se evitar as fugas, e esses lugares eram insalubres. E os escravizados geralmente dormiam no chão ou em tábuas, né? E aí nós temos uma imagem da Casa Grande, bem representativa essa fazenda,
dá para ver ao fundo da imagem ali as senzalas. Sabe, Pro, aqui a Pro Janaína, Janaína, minha xará, ela disse que ela tem um jornal da venda da tataravó dela, que ela usa como fonte histórica nas aulas. E é fonte histórica mesmo, deve ser preservado. Olha que legal, bem legal. Eu já fiz exposição na escola de objetos antigos, tem muita gente que ainda tem aí relíquias em casa. Isso é uma relíquia histórica, tem que ser guardado e mostrado mesmo para a garotada, ok? A aula está chegando no fim, próxima tela. O que essas imagens elas estão retratando? E na sua opinião, o que deve ter causado essas cenas? Tá fácil para responder, não é? 2 minutos, já voltamos, participe. Voltamos. Tá muito legal aqui a participação dos professores. A Pro Tereza, ela respondeu os castigos dos escravos, cena desumana muito triste. Pro Antônio, castigo por terem fugido de seus senhores. E por aí vai, professor Carlos. Exatamente, a fuga. Ô, meu querido, se eu tivesse lá, eu também fugia e estaria no quilombo compondo a resistência, ok? Então, é isso mesmo, a fuga dos escravizados, né? Que proporcionou essas cenas aí de humilhação e tortura, né? Nossa aula já está bem no fim e nós não poderemos deixar de proporcionar aí a que mais um estudante brilhe no CMSP. Iremos agora ver o protagonismo juvenil de mais um estudante. Na tela. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que existiu na América Latina. Foi construído na região do atual estado de Alagoas e chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes. Foi um dos grandes símbolos da resistência dos escravos no Brasil e foi alvo de expedições organizadas por portugueses e holandeses. Foi destruído em 1694 e seu líder Zumbi foi morto no ano seguinte em uma emboscada. Essa aqui são as casas deles, as casas que eles moravam, né? Aqui é a fogueira, onde eles ficavam reunidos. Aqui é o líder Zumbi, né? Ele ficava aqui no topo para ver se não chegava nenhum invasor, né? Ele chegava, ele avisava sua tribo. Aqui
é uma hortinha que, pra vocês perceberem, tem uma pessoa ali cuidando. Aqui tem um homenzinho pescando no rio. Lá tem a mulher passando pela ponte. Aqui tem um outro homenzinho, uma mulherzinha, tentando fugir pela mata. E aqui também tem um fugindo. Ou ele tá caçando alguma coisa aqui no chão, né? Legal, esse é o trabalho da Laura Pereira, também lá da Escola de Tempo Integral Teresa Delta, São Bernardo do Campo, professora Juliana, o Enzo e a Laura. Palmas para vocês, foram os protagonistas hoje do quadro Protagonismo Juvenil, com essas obras arquitetônicas lindas. Vocês têm um futuro brilhante, é só continuar estudando e desenvolvendo essas habilidades, ok? Nós vamos voltar um pouquinho aqui os slides para nós fazermos rapidinho atividades complementares. Na tela. O professor não vai fazer uma explanação porque o tempo já passou, mas você pode realizar uma revisão da aula e organizar as informações em um mapa mental. Tira o print da tela aí, ou pode fazer o podcast que vocês gostam de fazer, gravar um vídeo de até 2 minutos com animação ou não. Tá muito legal as atividades de vocês. Então, vocês têm a liberdade para produzir com criatividade. Faça a avaliação da aula aí no QR Code. Pode colocar também seus elogios, suas críticas. Faz bem também para nós continuarmos a desenvolver. Professora Janaína, tema muito interessante. Teremos ainda uma segunda aula sobre vida e resistência dos escravizados. Nossa aula está no fim. Vamos nos despedir. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Galera, tchau. Até a próxima aula.